Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje, dia 8, se eu não estou enganado, 8 de novembro. Então, 6 horas da manhã, na verdade, não 6 horas da manhã, né? Chegamos um pouquinho atrasados, 6h08. Então, no nosso horário tradicional da manhã, para fazer mais uma live diária, hoje quarta-feira. Então, vamos começar a nossa live número 68. São 68 dias aqui no Instagram falando sobre desenvolvimento humano e hoje vamos para mais um tema. Esse tema aqui é um tanto polêmico, digamos assim, porque, obrigado pela confirmação, foi tudo ok no áudio e no vídeo. Eu digo que é um tema um pouco polêmico porque toda vez que eu vou abordar isso numa roda num tema, num debate, ou quando a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, isso é visto um pouco de nariz torcido, né? O que normalmente ocorre quando nós, né? Eu estou me incluindo nisso, quando nós torcemos o nariz para algo, normalmente é quando aquilo ali que vem à tona vem contrariando aquilo que a gente acreditou uma vida inteira. Normalmente aqueles paradigmas, né? Aquelas coisas que a gente não para muito para pensar por que eu acreditei nisso uma vida inteira, pior do que acreditar, né? Por que eu vivi isso, às vezes, uma longa data da minha vida sem observar isso e o quanto isso foi causando um impacto, talvez, na minha vida. Né, devido a acreditar nisso de uma forma muito sem me colocar às vezes em questionamento, né? Será que isso está me ajudando? Será que isso está me atrapalhando, né? E esse tema de hoje que a gente vai falar é sobre o conhecimento, né? Porque muito se fala às vezes por aí que o conhecimento ele é a chave de tudo, né? O conhecimento é a chave do mundo, né? O conhecimento é o que nos liberta. O conhecimento muitas vezes é o que faz com que sejamos seres melhor, né? Será que é bem assim? Será que é assim que as coisas acontecem? Eu vim hoje plantar aqui uma sementinha para a gente poder enxergar isso de repente por um outro ponto de vista e perceber até onde isso pode nos ajudar e até onde pode nos atrapalhar, dependendo da dosagem que a gente acredita nisso na nossa vida, tá? Então, para isso eu quero começar perguntando uma coisa para vocês, que é mais ou menos o seguinte: imaginem agora vocês tudo aquilo que existe no mundo, né? Imagina se dentro de um círculo, se fosse fazer um círculo aqui, sabe aquele círculo tipo um gráfico de pizza, onde a gente divide ali alguns percentuais? Então imagina agora se a gente pudesse dividir esse gráfico em 3 partes, tá? Então imagina que dentro desse círculo aqui tivesse todas as coisas que existem no mundo e a gente vai dividir isso em 3 partes. Tá? Então a primeira delas seria mais ou menos todo o meu conhecimento, todo o nosso conhecimento, né? Imagina vocês aí, se quiser pegar, não tiver papel e caneta, quiser fazer, ou se quiser fazer só na tua imaginação, é bem tranquilo, tá? Você vai imaginar um gráfico daquele de pizza e a gente vai dividir ele em 3 partes. Só que dentro desse gráfico de pizza está tudo aquilo que existe no mundo, tá? Absolutamente tudo que existe no mundo. Então, essa primeira parte desse gráfico a gente vai fazer o seguinte: essa primeira parte do gráfico a gente vai pensar em tudo aquilo que a gente conhece sobre o mundo, tudo aquilo que a gente de fato tem conhecimento. A gente está falando aqui de conhecimento, né? Da valorização do conhecimento. Então, nessa primeira parte, a gente vai colocar tudo aquilo que a gente conhece no mundo, tá? Essa é a primeira parte do gráfico. Já vai imaginando aí qual é o percentual que tu vai colocar. Segunda parte do gráfico, a segunda divisão do gráfico, a gente vai colocar o seguinte: a gente vai colocar tudo aquilo que tudo aquilo que eu sei que existe, mas eu não conheço, tá? Por exemplo, eu sei que existe, por exemplo, a capital do Azerbaijão, mas eu não sei qual é. Mas eu sei que existe uma capital do Azerbaijão. Eu sei que existe uma distância entre a Terra e a Lua, mas eu não sei qual é, mas eu sei que existe.
né? Então, sei lá, pega tudo que tu imagina assim, que tu saiba que existe, mas que tu não conhece. Talvez tu não tenha a resposta, mas tu sabe que existe. Então já começa a imaginar, né? Qual é o percentual maior? O percentual maior é tudo aquilo que eu de fato conheço, ou o percentual maior é de coisas que existem, mas eu não conheço, né? Eu sei que existem, mas eu não conheço. Já são duas coisas, tá? Agora a gente vai pegar uma terceira coisa, um terceiro elemento. O que é esse terceiro elemento? Esse terceiro elemento são as coisas que existem, mas são as coisas que existem, mas sequer eu sei que existem, tá? Então, para não ficar confuso, vamos pegar todas as três partes, tá? Primeiro, as coisas que de fato eu conheço e eu sei que eu conheço. Segundo, as coisas que eu sei que existem, mas eu não conheço. Não tenho conhecimento, eu sei que existe lá, mas eu não conheço, nunca me aprofundei, não tenho conhecimento de causa. E a terceira parte são as coisas que eu não conheço e sequer eu sei que existem, né? Aquela velha frase diz: existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, né? Então, responde aí para mim nos comentários, gostaria de hoje ter a participação de vocês. O que vocês acreditam que é a maior parte das coisas no mundo? Vamos classificar em A, B e C, tá? Para ficar mais fácil de responder aqui. Vamos supor que o A seja as coisas que eu de fato conheço. O B seria as coisas que eu sei que existem, mas eu não conheço, eu não tenho conhecimento. E o C seria aquelas coisas que sequer eu sei que existem, imagine, muito menos conhecer. O que vocês acham que é a maior parte do gráfico? Se quiser colocar o percentual, pode colocar também. Mas qual é dessas três que vocês acreditam que seja a maior parte dessas três? Coloca aí para mim nos comentários A, B ou C, antes da gente começar a aprofundar dentro do assunto. Por favor, quero a participação de vocês. Vou tomar uma água aqui enquanto isso. Seu Jorge respondeu, para mim é o B, são as coisas que a gente sabe que existe, mas não conhece, ok? Quem mais? Quem discorda, quem concorda? Manda aí a opinião de vocês. O que vocês acreditam que que faz a maior parte do gráfico? O que vocês acham que faz a maior parte do gráfico? Ou pelo menos então, digam aí para mim qual dessas três vocês acreditam que é a menor parte do gráfico. Que vocês acreditam que é a menor parte do gráfico? Aquela que é a menor de todas. É o A, são as coisas que eu de fato conheço. É o B, são as coisas que eu sei que existem, mas eu não conheço. Ou C, são as coisas que sequer eu imagino que existam. Digam aí. Só o seu Jorge mandou o B, quem mais? Então, vamos falar um pouco mais sobre essa divisão aí, tá? As coisas, qual dessas três partes é o gráfico? O seu Jorge colocou que é o C seria a é a Beth, só me digam o seguinte, está chegando com um pouco de delay aqui. Esse que vocês colocaram agora, por fim, porque no fim eu misturei as perguntas, né? Esse que vocês colocaram agora é a parte que vocês acreditam ser a menor ou a maior? E agora começaram a chegar outras aqui, agora está um pouco dividido, o A, B e o C. Essa que vocês responderam por último, o seu Jorge, Beth, Ju, Giza, é a que vocês acreditam que é a menor ou é a que vocês acreditam que é a maior? A menor, tá? A menor, o senhor acredita que é a C, tá? A Beth, a Ju e a Giza respondem para mim agora que esse que vocês votaram, menor, ok. Beth botou que a menor é a A, tá? Então, a Ju, C para mim seria a menor parte, aquilo que sequer eu sei que eu conheço, ok, perfeito. Acredito que a Giza fala um pouco dessa prioridade, tá? Essa parte provavelmente votou na menor. Tá, aqui a gente teve uma certa divisão, tá? Mas o que é importante a gente olhar para isso, né? Essa própria divisão, essa própria distribuição que a gente fez aqui, daquilo que eu acho que é menor, daquilo que é maior, que por si só aqui a gente já pode ver que tem uma certa divisão de opiniões, né? Por si só a gente já começa a tirar
uma certa conclusão, né? Não é uma certeza absoluta e definitiva que aquilo que a gente conhece, aquele conhecimento que a gente detém, é a maior parte das coisas que existem, né, na humanidade, né? Aquilo que a gente conhece. De fato, eu vou dar aqui também a minha opinião e aí vocês vão percebendo se faz sentido ou não. Eu acredito de fato que as coisas que a gente conhece ao longo desses anos de vida que a gente vive, de fato são a menor porção das coisas que existem no mundo, tá? Como que eu chego a essa conclusão? É só a gente olhar para a nossa vida há uns 10 anos atrás e perceber de tudo que a gente vê, de tudo que existiu no mundo de lá até hoje, quantas e quantas coisas, quantas e quantas evoluções existiram de lá para cá. Quantas coisas que sequer a gente sabia que um dia existiam, né? Que a tecnologia foi desenvolvendo e aí ao longo do tempo foram se tornando novos conhecimentos, né? Quantas coisas de lá para cá ao longo desses 10 anos a gente não conhecia e quantas coisas a gente sequer sabia que existia. Agora, o que é importante nisso tudo? É importante a gente saber se o que a gente conhece é a maioria, se o que a gente conhece é a minoria? Não. O importante é a gente perceber que por si só, o conhecimento em si, tudo aquilo que eu sei, né, de fato sobre o mundo, tudo aquilo que eu conheço, de fato, ele não é a maior parte, ele não é a maior porção e nunca vai ser a maior porção. Eu não tenho como conhecer a maior parte das coisas do mundo, né? E por esse motivo já cai por terra a história de que o conhecimento é a chave. E por que é importante a gente olhar para isso? Porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira querendo absorver tudo, querendo conhecer tudo. E aí dessa forma a gente acaba desfocando daquilo que é o que mais importa. E o que é aquilo que mais importa? Qual é o único tipo de conhecimento que a gente vai poder ter de forma absoluta desde que a gente estivesse se preocupando exclusivamente com isso? É o autoconhecimento. Eu nunca vou ter como conhecer todas as coisas do mundo, mas eu tenho sim, desde que eu me dedique a isso, como conhecer todas as coisas sobre mim. Né? Só que o que muitas vezes a gente passa uma vida inteira fazendo? Querendo conhecer sobre todas as técnicas, dominar todas as artes, querer saber tudo da vida dos outros, muitas vezes da vida dos famosos, querer saber, e a gente passa uma vida inteira sem olhar para nós mesmos no sentido de nos conhecermos, no sentido de nos entendermos, de entender como que a gente reage no mundo, como que a gente lida com as situações, como que a gente lida com as emoções. Ora, se o conhecimento nunca vai ser a maior parte daquilo que abrange o mundo, jamais isso deveria ser o meu foco. Eu sou um cara que sou defensor de que a gente conheça poucas coisas, mas conheça com profundidade. Se a gente quer se aperfeiçoar em uma área técnica ou numa área profissional ou em algo que eu domine, o ideal é que eu tenha esse propósito, eu tenha essa direção onde seguir. Hoje eu fiz uma postagem sobre isso, né? Essa coisa do propósito de vida, né? Que é algo que acabou ficando um tanto banalizado. O propósito parece que é algo que eu preciso ter ali, saber o tempo todo que horas que ele vai chegar. O propósito ele serve como uma direção. Quando a gente fala de propósito ali, seja profissional, seja pessoal, a gente tem uma direção para onde a gente está indo e isso envolve sim conhecimento. O problema é quando às vezes eu quero abraçar o mundo por acreditar que o conhecimento é a chave de tudo, né? E aí eu chego numa roda de pessoas, eu preciso ser aquela pessoa que domina tudo, que sabe tudo, eu não escuto para entender um pouco sobre o conhecimento de cada um, né? A proposta aqui hoje é que os nossos conhecimentos, né, de forma interpessoal sejam complementares. Ao estar numa roda de amigos, ao estar num time, numa equipe, eu complemento os meus conhecimentos com os complementos dos outros e assim a gente vai se tornando seres maiores. Agora, o único conhecimento que eu não posso deixar de lado ao caminhar na minha vida, ele se chama autoconhecimento, né? A ideia é parar com essa hipervalorização de conhecer as coisas externas e passar a ter uma total valorização e deixar de lado essa subestimação
do autoconhecimento daquilo que eu de fato sou. Afinal, é isso que a gente faz todos os dias aqui e é possível se conhecer todos os dias. Quando a gente se coloca numa posição de alguém que está se desenvolvendo, quando a gente se coloca numa posição de alguém que está seguindo um caminho, a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia e aí, com o passar do tempo, eu vou conhecendo cada vez mais sobre quem eu sou, cada vez melhor sobre as minhas crenças, sobre aquilo que eu acredito, né? Essa crença para mim ela foi muito libertadora no sentido de entender que o conhecimento não é a chave do mundo, né? Eu não vou obter todo o conhecimento do mundo, por mais que eu leia todos os livros, por mais que eu assista todos os filmes clássicos, por mais que eu faça todos os cursos do mundo, o conhecimento, aquilo que eu sei, ele jamais vai dar conta de preencher a minha vida. O que vai de fato preencher as nossas vidas é o autoconhecimento, é o quanto mais a gente se conhece. Somente assim é que a gente pode realmente viver uma vida com profundidade, uma vida repleta de sentidos, né? Porque ao me conhecer, eu posso entender aquilo que eu posso doar para o mundo, aquilo que eu posso entregar de melhor em relação à minha vida, para poder preencher a vida dos outros também. Então, nesse sentido que eu trouxe aqui essa explicação hoje sobre o que é o conhecimento. Não é para a gente saber qual é o gráfico que é o mais certo ou o mais errado, mas que a gente possa ter um novo olhar para isso, um olhar que diz o seguinte: poxa, se o conhecimento ele não é e nunca vai ser a maior parte, se aquilo que eu conheço jamais vai ser a maior parte do que existe no mundo, então por que eu me preocupo tanto com isso, né? Ontem eu estava vivendo uma situação também. Ontem eu tive um outro atendimento, eu estava também com uma cliente que ela estava num estado de nervos muito grande porque ela ia participar agora essa semana de uma reunião com o cara lá que é o pica das galáxias lá do ramo de atividade dela, e aí ela estava num nervosismo porque será que ela ia dar conta, porque aquele ali era uma pessoa que sabe muito, ela domina muito no assunto, então como que ela ia ser vista dentro daquela reunião, será que eles iam aprovar a atitude dela, né, o pouco que ela sabe comparado ao que ele sabe. E aí nesse momento, quando essas coisas vão aparecendo para nós, a gente se percebe numa certa loucura, né? Porque, poxa, por que eu deveria me preocupar tanto com uma reunião onde é fato que eu sei menos do que aquela outra pessoa, né? Então eu estou ali participando de uma reunião onde ninguém tem dúvidas que aquela pessoa ali ela tem um entendimento, uma compreensão técnica maior do que a minha e eu tenho uma compreensão menor. Agora, por que a gente fica se debatendo, às vezes numa hora dessas, a gente se sente muitas vezes inferior perto de um determinado compromisso ou quando está do lado de alguém que sabe mais? Ora, por que isso muitas vezes existe? Por que esse elemento vem à tona? Porque a gente se conhece muito pouco. Porque se a gente soubesse realmente, entendesse um pouco sobre nós mesmos, nós entenderíamos que nós somos um ser em construção o tempo inteiro, que a gente está o tempo todo fazendo escolhas. E essa diferença técnica que existe entre duas pessoas nada mais é do que um tempo que uma pessoa dedicou a mais para uma atividade e eu dediquei a menos. Agora, essa preocupação em demasia sobre como que os outros vão nos ver em relação ao que eu conheço ou o que eu deixo de conhecer, isso está totalmente baseado no que? Num desejo de autoimagem, em querer manter uma imagenzinha que está só na nossa cabeça. Quando eu começo a querer proteger essa autoimagem, seja numa reunião profissional, seja muitas vezes numa roda de amigos, seja num jantar em família, às vezes seja em algum outro tipo de compromisso, significa que eu não me conheço profundamente. Se eu me conhecesse, eu não ia ficar querendo defender autoimagem nenhuma, né? É nesse momento, sim, que a gente consegue viver em paz para não ter nenhum impacto com as opiniões alheias. É simplesmente quando eu olho para a realidade e digo, tá bom, isso é só um conhecimento que uma pessoa tem e um conhecimento que eu não tenho. Eu vou me abrir aqui para poder aprender mais, eu vou ficar atento para poder crescer, para poder me desenvolver e eu vou entregar o meu melhor. É simples. Agora, se eu fico com essas viagens, né? E agora o que vão pensar de mim? Mas e agora? Será que o meu conhecimento vai dar conta? Ei, só vive, só vai lá e faz. Fez tudo que tu podia fazer até aqui, tá bom, vai lá, faça essa reunião ser a sua melhor reunião e o resultado vai ser consequência disso.
Ah, não foi um resultado bom. Tá bom, tu fez o teu melhor? Fez. Tinha algo que tu poderia fazer mais que isso? Não. Mas por que fica esse sofrimento, esse desespero? Porque eu quero, no fim das contas, defender essa autoimagem. Por eu não valorizar o autoconhecimento, eu acabo valorizando demais o conhecimento. Então, a proposta dessa live de hoje é que a gente inverta um pouco essa ordem, né? Que a gente preze e valorize sim o conhecimento, né? Sobre as coisas do mundo, sobre as coisas técnicas, mas até ali, a gente não precisa conhecer tudo, a gente precisa dominar tudo. A gente precisa dominar certas coisas ali, voltadas muitas vezes para a nossa escolha profissional, voltadas para os nossos gostos pessoais. Às vezes eu quero desenvolver uma atividade aqui mais intelectual, então eu quero conhecer um pouco mais sobre essa arte, ainda que seja só um hobby, mas não é aquilo que eu quero me aprofundar, e tá tudo ok. Né? E quando eu estou em contato com outras pessoas que têm conhecimentos diferentes do meu, o que eu faço? Eu me coloco numa posição de aprendiz, eu me coloco numa posição de alguém que não precisa saber tudo, que tem a humildade de olhar para uma pessoa que está ali desenvolvendo uma técnica, eu posso aprender com ela e isso não me faz inferior. Assim como quando eu tenho um conhecimento maior do que as outras pessoas, isso também não me faz superior no sentido de ser humano, né? Talvez eu tenha um conhecimento que às vezes só vai ter só vai ter um sentido quando coloco isso à disposição das outras pessoas. E aí onde é que eu foco a maior parte do meu tempo? Eu foco no meu autoconhecimento. Eu foco em entender como que eu estou reagindo no mundo, eu foco em entender se eu estou desenvolvendo a minha personalidade, eu foco em desenvolver os meus hábitos, eu foco em ter constância naquilo que eu escolhi fazer para a minha vida, eu foco em edificar virtudes, né? O que são virtudes? Eu foco em ser uma pessoa mais justa, uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais constante, uma pessoa mais disciplinada. Aí eu consigo sobrar tempo. Lembra de uma live que eu fiz há uns tempos atrás falando sobre a gestão do tempo, né? A gente passa muito tempo imerso em coisas que não são nem importantes e nem urgentes, que são aquelas coisas circunstanciais, que muitas vezes é aquilo que a gente não programou, aquele deixa a vida me levar, eu vou ali, me distraio com isso, daqui a pouco me distraio com aquilo, normalmente buscando conhecer, né, coisas que não importam, que não tem interesse nenhum, ou o tempo inteiro, às vezes apagando incêndio, dizendo sim para todo mundo ali, coisas que não precisavam, só para querer ser amado ou não ser rejeitado. E aí, ao distribuir tempo para isso aí, eu esqueço do que? Eu esqueço justamente de dedicar tempo às coisas importantes da vida, né? Aquilo que ainda não é, o que não é urgente, mas que é importante, que é se conhecer, que é entender, que é buscar fazer tudo isso que eu acabei de falar anteriormente, né? Isso acaba provando que o autoconhecimento ele sempre vai ser maior do que o conhecimento. Conhecer a si mesmo, essa sim para mim é a grande chave, essa é a chave que a gente pode realmente mudar uma vida, mudar a nossa própria vida e, de certa forma, também, consequentemente, ajudar também a ser luz, né? Ontem eu postei o vídeo do sabonete, da vela, né? Que triste é uma vela que fica dentro da gaveta e não cumpre o seu papel, uma vela que não ilumina, uma vela que não aquece, né? Ou que triste é a vida de um sabonete que passa uma vida inteira dentro de uma gaveta e não perfuma, não cumpre o seu papel. Só que saiba, uma vela, um sabonete, conforme ele cumpre o seu papel, ele vai sendo gasto. A gente precisa se colocar nessa posição de alguém que se gasta. Quando se gasta, que eu falo, não falo no sentido de se estressar. Eu estou falando no sentido de alguém que não se economiza. Não se economiza em quê? Não se economiza em buscar o autoconhecimento, em buscar se conhecer e, ao se conhecer, coloca todos esses ganhos, todos esses benefícios que a gente vai acumulando ao se conhecer a serviço do mundo, a serviço das pessoas que estão à nossa volta, entregando amor, se doando cada vez mais. Somente assim a gente vai preenchendo a nossa vida de sentido. Então, que de hoje em diante a gente pare de buscar esse conhecimento de tudo, querer conhecer tudo que existe no mundo de uma forma exagerada para querer defender uma autoimagenzinha que acaba logo ali na esquina. Porque esses tipos de conhecimento eles foram feitos para acabar. Em algum momento eles vão acabar. Agora, o nosso autoconhecimento, a conhecer a si mesmo e colocar isso a serviço do mundo, isso é para sempre.
Isso é o que vai durar, isso é o que vai ficar até mesmo quando não estivermos mais aqui. Então, esse é o convite da live de hoje. Foque no autoconhecimento e não dê tanta importância ao conhecimento. Tenha sim essa busca por conhecimento na sua vida, mas não de uma forma exagerada, como eu vejo muitas vezes por aí com essa hipervalorização. Agora coloque sim todas as fichas, aposte tudo no seu autoconhecimento, que aí eu tenho certeza que a vida vai começar a ter essa substância e esse sentido maior. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, a live sobre o conhecimento é ou não é a chave. Então, obrigado pela presença de todos vocês aqui. Quero agradecer aqui a Viviane Silveira pela primeira vez na nossa live. Seja bem-vinda, Viviane. Um grande abraço para Giza, um abraço para Ju Ribeiro, um abraço para Beth, para o seu Jorge. Deixa eu ver quem mais, para Franzolin e Dani Klaus. Muito obrigado pela presença, pessoal. Essa foi a nossa live número 68. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente no nosso horário tradicional para a nossa live número 69. Já deixa eu adiantar aqui para vocês um super tema que a gente vai trabalhar, eu tenho me dedicado. Julinha chegou na área agora também, seja bem-vindo. Júlia chegou no final, mas a gravação fica aí depois para assistir. Deixa eu revelar para vocês amanhã. É um tema que é muito pedido para mim de forma recorrente e amanhã a gente vai estar falando sobre ele. É um tema que a gente vai falar sobre o medo. Olha só, esse é um tema que está sempre presente na vida de todo mundo. Amanhã a gente vai entrar, eu venho já há alguns dias já estruturando essa live de amanhã, então não perca, esteja presente que amanhã a gente vai falar sobre o medo, sobre esse medo psicológico que às vezes nos habita e se faz presente. Então esteja amanhã na live número 69, aguardo vocês aqui. Um ótimo começo de quarta-feira a todos, fiquem com Deus e até amanhã se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.